Quando se trata de motores de caminhões, o turbo é como herói por trás das câmeras, garantindo que esses gigantes da estrada tenham a potência e eficiência necessárias para rodar milhares de quilômetros. Mas, como é que um turbo funciona de verdade? E o que o diferencia do turbo de um carro? Hoje, vamos nos aprofundar no fascinante mundo dos turbocompressores para desvendar os segredos. O funcionamento do turbo nos caminhões. O motor de um caminhão. A origem do turbo. Para entender como um turbo melhora o desempenho, primeiro precisamos saber como funciona o motor de um caminhão. Tudo começa quando o motor aspira ar através do seu filtro de ar. Esse ar, carregado de oxigênio, entra no motor e é comprimido pelo pistão ao subir dentro do cilindro, o que eleva tanto a pressão quanto a temperatura. É como uma bomba de ar gigante que torna todo o processo de combustão mais eficiente. Uma vez comprimido, o combustível diesel é injetado diretamente nesse ar pressurizado. Diferente dos motores a gasolina, que usam velas de ignição para acender o combustível, nos motores a diesel, a própria compressão do ar gera calor suficiente para iniciar a combustão de forma espontânea. Esse choque de ar e diesel cria pequenas explosões controladas que empurram o pistão para baixo. Esse empurrão transforma o movimento linear do pistão em rotação, ativando o virabrequim e gerando energia. Após essa fase, a válvula de escape se abre, o pistão sobe novamente e expulsa os gases residuais para fora. Mas é aqui que o turbo entra em ação. Como o turbo entra em cena? O turbocompressor é um componente crucial que usa os gases de escape do motor para impulsionar uma turbina, que por sua vez força mais ar para a câmara de combustão. Esse processo não só aumenta a potência do motor, mas também melhora a eficiência ao permitir que o motor queime mais combustível. À medida que esse ciclo se repete em cada cilindro, o motor produz uma quantidade constante de energia, garantindo que o caminhão possa seguir em frente por longas distâncias sem perder potência. A história do turbo. Garantindo que o caminhão possa seguir em frente por longas distâncias sem perder potência. A história do turbo. Quando tudo isso começou, o turbocompressor, ou simplesmente turbo, foi inventado no início do século XX pelo engenheiro suíço Alfred Butt. O trabalho dele começou em 1910 e no início dos anos 1900 ele já havia patenteado seu design. No entanto, a ideia de usar turbos não se popularizou até as décadas de 1920 e 1930, principalmente na aviação. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviões de combate começaram a usar turbocompressores para melhorar o desempenho em altitudes elevadas, onde o ar é mais rarefeito e os motores sem turbo perdiam potência. Essa tecnologia se espalhou rapidamente pela indústria automotiva e, no final do século XX, os turbos se tornaram um componente padrão para melhorar a eficiência dos motores sem sacrificar a potência. O mundo dos caminhões. O primeiro modelo que integrou um turbocompressor foi o MMK-26, lançado em 1951. Na década de 60, os turbos começaram a se tornar comuns dos caminhões pesados, especialmente na Europa e na América do Norte. Hoje em dia, não é raro ver que todos os caminhões de grande porte usam turbos, pois eles são fundamentais para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões enquanto aumentam a potência. Tipos de turbos. Nem todos são iguais. Os turbocompressores não são iguais. E cada tipo tem suas características específicas para atender às necessidades de diferentes veículos. Aqui está uma guia rápida para você entender os mais comuns. Turbo simples. Este é o turbo mais básico, usado em motores pequenos e médios. É econômico, fácil de manter e confiável, mas não oferece um grande aumento de potência. Gêmeo. Turbo. Como o nome já diz, utiliza dois turbos para motores maiores, como os V6, V8 ou V12. Isso melhora a potência e o torque, permitindo que o motor responda mais rápido. Rolagem gêmea turbo.
Esta versão tem 2 câmaras de escape separadas para melhorar o fluxo de gases. É ideal para motores grandes que precisam de um melhor desempenho e eficiência, além de reduzir o lag atraso do turbo. Turbo de geometria variável, BGT. Esse tipo ajusta o ângulo da turbina, dependendo da velocidade e da demanda do motor, o que melhora a resposta do turbo em diferentes condições de condução. Turbo elétrico. Embora ainda esteja em desenvolvimento, esse turbo usa um motor elétrico para girar a turbina, eliminando quase completamente o atraso do turbo. Embora ainda não seja comum, promete revolucionar a tecnologia dos turbos. Para os caminhões pesados, o turbo de geometria variável VGT é o mais utilizado. Oferece uma boa combinação entre potência, eficiência e confiabilidade, e é ideal para motores grandes que precisam de um desempenho contínuo e duradouro. O turbo de um carro versus o de um caminhão. Diferença-chave: à primeira vista, você pode pensar que o turbo de um carro e o de um caminhão são praticamente a mesma coisa. No entanto, as diferenças são claras. Os turbos de automóveis são projetados para motores menores, buscando maximizar a eficiência e uma potência moderada. Eles são compactos, econômicos e não precisam de uma estrutura de refrigeração complexa. Os turbos de caminhões, por outro lado, são muito maiores. Desenhados para lidar com motores a diesel de alta carga que precisam de potência constante durante longas distâncias. Além disso, incorporam sistemas de refrigeração avançados para mantê-los operando em temperaturas ideais. E, por geral, são mais caros devido ao seu design robusto e às demandas do trabalho pesado. Em resumo, ambos os turbos têm o mesmo propósito de melhorar a potência do motor através da indução forçada, mas estão otimizados para necessidades bem diferentes. Desvantagens dos turbos. O que você precisa ter em mente? Como qualquer peça mecânica, os turbocompressores têm seu lado negativo. Embora ofereçam muitos benefícios, também podem ser suscetíveis a falhas se não forem mantidos adequadamente. As causas mais comuns de problemas em um turbo incluem a falta de lubrificação. O turbo precisa de um fluxo constante de óleo para funcionar corretamente. A falta de óleo pode causar danos irreversíveis. Danos por objetos estranhos. Qualquer partícula estranha que entre no turbo pode danificar as lâminas da turbina. Sobre velocidade, se o turbo for submetido a um esforço excessivo, pode ultrapassar seus limites e falhar. Contaminação do óleo. O óleo sujo pode danificar os componentes internos do turbo. Excesso de calor. O calor excessivo pode desgastar os componentes do turbo mais rapidamente. Por isso, a manutenção regular é essencial. Trocar o óleo com a frequência adequada e usar um óleo de boa qualidade. São medidas preventivas importantes para evitar problemas sérios. E, em caso de uma falha catastrófica, os fragmentos metálicos podem entrar no motor e causar danos significativos. É possível melhorar o turbo de um caminhão? Sim, e na verdade, muitos motoristas e empresas de transporte otimizam seus turbos para obter mais potência, melhor eficiência de combustível e maior desempenho. Isso é alcançado por meio de ajustes no módulo de controle eletrônico, SM, que modifica a relação ar-combustível, a pressão do turbo e outros parâmetros do motor. Ao fazer essas modificações, é possível obter benefícios como mais potência e torque, melhor economia de combustível, redução do atraso do turbo, melhorando a resposta do motor. No entanto, esses ajustes devem ser feitos por profissionais experientes e devem cumprir as normas ambientais e de segurança. Impacto do turbo no desempenho e na economia de combustível. O uso de turbocompressores nos caminhões transformou completamente a indústria de transporte. Graças aos turbos, os caminhões podem gerar mais potência sem precisar de motores maiores. Isso não só melhora o desempenho na estrada, mas também reduz o consumo de combustível. Isso se traduz em economia a longo prazo, especialmente em uma indústria onde o custo do combustível é uma das maiores despesas operacionais. Os turbos também permitiram que as frotas utilizem motores menores.
mas igualmente poderosos, o que melhora a eficiência do combustível e reduz as emissões. Essa é uma das principais razões pelas quais os caminhões modernos podem operar de maneira mais sustentável e econômica. Não esquece de se inscrever para mais conteúdo sobre esses gigantes da estrada.